Episódio 2. A missão literária. As psicografias e o nascimento do Chico Xavier público. Ao final da década de 1920, Chico Xavier já era um jovem médium ativo, com vivências espirituais constantes e uma fé inabalável na doutrina espírita. No entanto, foi na década de 1930 que sua missão tomou uma dimensão completamente nova. A mediunidade, que até então se manifestava em reuniões íntimas e restritas ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, começaria a ecoar por todo o Brasil através da palavra escrita. O marco definitivo dessa virada foi a publicação do livro Parnaso de Além-Túmulo, em 1932. Essa obra, psicografada por Chico Xavier, reuniu poesias atribuídas a importantes nomes da literatura brasileira e portuguesa, como Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, João de Deus, Cruz e Souza, entre outros, todos, segundo o médium, ditando versos do mundo espiritual. O livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira e causou grande impacto na imprensa e no meio literário, não apenas por seu conteúdo espiritual, mas também pelo estilo literário de cada poema, que parecia manter fielmente as características dos autores desencarnados. Parnaso de Além-Túmulo foi alvo de admiração e ceticismo. Críticos literários analisaram os textos com rigor técnico, e muitos reconheceram neles traços legítimos dos estilos atribuídos. Para os estudiosos do espiritismo, aquela obra representava uma prova inequívoca da sobrevivência da alma e da comunicação entre os dois planos da existência. Para os curiosos e estudiosos seculares, era, no mínimo, um fenômeno digno de atenção. O sucesso do livro projetou o nome de Chico Xavier nacionalmente. Ele, que era apenas um humilde funcionário público de uma cidade do interior, começou a receber convites para entrevistas, reportagens e visitas de estudiosos. No entanto, sua postura permaneceu a mesma: humilde, disciplinada e profundamente espiritualizada. Chico não se considerava autor da obra. Dizia apenas ser o lápis dos espíritos. Atribuía todo o mérito aos autores espirituais e ao plano superior que o guiava. Esse episódio inaugura o que podemos chamar de fase pública da missão de Chico Xavier, que se prolongaria por toda a sua vida. Em meio ao crescente reconhecimento, surgiram também pressões e perseguições. Chico passou a ser vigiado por autoridades eclesiásticas e por setores da sociedade que viam sua atuação como uma ameaça à ordem religiosa ou como fraude. Mas o médium enfrentava tudo com paciência, sempre recorrendo à prece e à orientação dos mentores espirituais. Foi nesse período que o Espírito Emmanuel passou a se manifestar de forma mais constante. Emmanuel apresentou-se formalmente a Chico como seu guia espiritual em 1931, revelando-se um espírito de grande sabedoria, postura firme e ética rigorosa. Segundo Chico, Emmanuel lhe impôs 3 condições para que a parceria espiritual fosse frutífera: disciplina, disciplina e disciplina. Com isso, Emmanuel mostrava que a mediunidade, por mais extraordinária que fosse, exigia conduta moral, estudo constante e desapego material. A partir de então, Chico passou a produzir obras de conteúdo doutrinário mais aprofundado. Com o auxílio de Emmanuel, iniciou uma série de livros que explicavam os fundamentos do Espiritismo, o Evangelho segundo a ótica espiritual e a vida no plano espiritual. Uma das primeiras e mais marcantes dessas obras foi Emmanuel, publicada em 1938, onde o mentor espiritual narra suas encarnações anteriores e apresenta reflexões filosóficas sobre a evolução do espírito e a história da humanidade. Logo após, em 1944, Chico Xavier publicou outro clássico da literatura espírita, Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, um médico desencarnado que relatava sua experiência no plano espiritual após a morte. O livro causou profunda comoção entre os leitores ao descrever com riqueza de detalhes a organização da vida espiritual, os hospitais de recuperação de almas, os ministérios espirituais e a realidade que aguarda os espíritos após o desencarne. Nosso Lar foi apenas o primeiro de uma longa série de livros atribuídos a André Luiz, que, ao lado de Emmanuel,
se tornaria um dos principais colaboradores espirituais de Chico Xavier. Juntos, eles compuseram uma verdadeira enciclopédia espiritual, abordando temas como reencarnação, obsessão, missão, trabalho no plano espiritual, entre muitos outros. Essas obras viriam a formar o chamado Universo André Luiz, um legado de instrução e consolação para milhões de leitores. A obra literária mediúnica de Chico Xavier ultrapassaria 400 livros, traduzidos para diversos idiomas, sempre com os direitos autorais revertidos para instituições assistenciais. Ele jamais aceitou lucros pessoais sobre as obras, um testemunho de seu compromisso ético com a missão espiritual que abraçara. Nesse período, o Brasil vivia momentos conturbados, com as transformações políticas do Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial e mudanças profundas na sociedade. A mensagem de esperança, resignação e fraternidade trazida por Chico Xavier se tornou um bálsamo para muitos corações sofridos. Ele recebia diariamente centenas de cartas, pedidos de oração, conselhos e visitas, e ainda assim, mantinha a rotina simples. Trabalhava durante o dia no serviço público e, à noite, dedicava-se ao centro espírita e à psicografia. Importante destacar que Chico nunca deixou de viver de maneira modesta. Morava em casa simples, com poucos pertences, e jamais buscou privilégios ou poder. Sua grande riqueza era espiritual. Sempre afirmava que o verdadeiro espiritismo é aquele que consola, serve e não impõe. Ao longo dos anos 1940 e 1950, Chico se tornou uma figura de destaque na vida cultural e espiritual do Brasil. A imprensa o buscava frequentemente, mas ele continuava comedidamente avesso à fama. Aceitava entrevistas, desde que pudesse falar de Deus, da paz e do amor ao próximo. Mesmo diante do crescimento de sua notoriedade, nunca se apresentou como líder ou chefe religioso. Preferia ser apenas um servidor da espiritualidade. Neste segundo episódio, vimos como a obra mediúnica de Chico Xavier transformou-se em instrumento de educação espiritual em massa. Sua psicografia tornou-se um canal entre o plano espiritual e a humanidade, oferecendo conhecimento, consolo e direcionamento moral. A figura pública de Chico crescia a cada nova publicação, mas sua humildade permanecia inalterada. Nos próximos episódios, acompanharemos sua mudança para Uberaba, as transformações em sua missão, os casos impressionantes de cartas mediúnicas que emocionaram o Brasil e a consagração de Chico como símbolo de amor e caridade. Uma jornada que o consagraria como uma das figuras mais queridas e respeitadas da história brasileira.